Olá, queridos, paz do Senhor para todos que estão lá do outro lado. E eu quero lhe compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor, que se encontra no Novo Testamento, se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3 e o verso de número 13 e 14, que diz assim: Irmãos, eu mesmo não considero havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo o que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para a meta, para conseguir o prêmio do supremo chamado de Deus em Cristo Jesus. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Paulo é em prisão, Paulo está preso e escrevendo para a igreja que está em Filipos, uma igreja que foi foi edificada pelo apóstolo Paulo. Interessante que nessa carta nós vemos uma carta cheia de sentimentos, cheia de profundidades teológicas. Nós vemos nessa carta um entendimento espetacular do apóstolo Paulo acerca do reino de Deus. Nós vemos aqui um entendimento sobre a pessoa de Cristo de uma forma extraordinária. Paulo, nesta carta, vai colocar todo o sentimento e vai escrever no capítulo 2, verso 5, e ele vai impulsionar a que os cristãos em Filipos tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele vai escrever então dizendo: o qual, sendo em forma de Deus, não considerou-se ser igual a Deus, como a coisa que aferrada, antes se despojou de si mesmo, tomando forma de servo, feito semelhante aos homens, ok? Forma de servo semelhante aos homens. E interessante que essa é o melhor nome, é o melhor título que nós podemos ser chamados na glória, nos céus, é de servo. Servo é a melhor coisa que nós podemos ser chamados quando estejamos diante da presença de Jesus. O Senhor vai nos olhar e vai dizer: servo bom e fiel. Então a melhor coisa de nós sermos chamados lá na glória será de servo. Então Jesus, ele tomando em forma de servo, se fez semelhante aos homens, e achando seu aspecto exterior como a dos homens, se humilhou a si mesmo ao fazer-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, o que aconteceu com Cristo, Paulo escreve, por isso que aconteceu com ele, por isso Deus também o exaltou ao máximo e otorgou um nome que está sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória dele? Não, para a glória de Deus Pai. Interessante que as palavras que aparecem nesta epístola, nesta carta, as palavras que mais aparecem escrito pelo apóstolo Paulo são confiança, esperança, ânimo, gozo, alegria, graça, combate, amor, glória. São algumas palavras que aparecem por várias vezes aqui nesta epístola. No capítulo 3, no verso 14 e o verso de número 13, que nós fizemos a leitura, o apóstolo Paulo, então, depois de ter passado por tantas coisas, ele chega ao ponto a dizer: eu mesmo não me considero ter alcançado todas as coisas, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficaram e avançando para o que está adiante. Duas coisas o apóstolo Paulo faz, duas coisas eu quero deixar aqui como conselho para vocês. Duas coisas: uma esquecendo as coisas que para trás ficaram, e outro sentimento é avançando. Ou seja, duas ações que nós precisamos tomar na nossa vida. Primeiro, esquecendo as coisas que para trás ficaram, e para trás pode ter ficado problemas, dificuldades, medo, angústia, temor, aflição, tantas coisas que nós passamos,
Isso o apóstolo Paulo nos aconselha a esquecermos as coisas que para trás ficaram, mas a segunda ação que nós precisamos tomar é não ficarmos parados, não ficarmos no mesmo lugar. O apóstolo Paulo diz: esqueça as coisas que para trás ficaram, mas avance para as coisas que estão adiante, avance para as coisas que Deus tem preparado para nós, que está na nossa frente. Então nós precisamos fazer duas coisas: esquecer as coisas que para trás ficaram, sarar as nossas feridas, ser curado das nossas doenças, ser curado das nossas mágoas e avançar. O reino de Deus está em movimento. Nós precisamos avançar para as coisas que estão adiante. É o conselho do apóstolo Paulo, é o conselho da palavra do Senhor Jesus. Avançar para as coisas que estão adiante. Prosseguindo a meta. Qual é a meta? Qual é a nossa meta? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso desejo? Paulo diz: prossigo para a meta, para conseguir o prêmio do supremo chamado de Deus em Cristo Jesus. O nosso desejo de nós avançarmos, a nossa maior alegria de nós avançarmos é saber que nós temos um prêmio, e esse prêmio é conforme o chamado de Deus em Cristo Jesus. Tem que ser a nossa maior alegria. Mas eu vim aqui nessa oportunidade para te animar, te dar força, te dar ânimo e te dizer: não podemos parar. Esse é o nosso assunto, nosso tema para o ano de 2020, desde janeiro até os dias de hoje, será até dezembro de 2020, esse assunto que nós vamos falar: não podemos parar. E dentro disso, colocando esse texto aqui por base, e eu quero lhe dizer: nós não podemos parar. Primeiro, nós não podemos parar de crer, porque nós muitas vezes somos levados a acreditar quando as coisas estão boas, quando as situações estão favoráveis, mas nós não podemos parar de crer. A nossa fé tem que estar nele. Os nossos olhos têm que estar nele. A nossa fé não pode ser abalada por esses momentos. A nossa fé precisa ser fortalecida nesses momentos. Nós não cremos só quando as coisas vão favoráveis a nós. Nós acreditamos que em todos os momentos Deus continua sendo o mesmo. Não pare de acreditar. Não deixe de crer, que a tua fé seja fortalecida neste tempo, a cada dia mais. Nós não podemos parar de adorar. Adore a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância. Adore a Deus, que a adoração seja um estilo de vida que você deseja desenvolver neste tempo. Que a adoração faça parte da tua essência. Nós não podemos deixar de adorar. O salmista disse: tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Nós não podemos parar de adorar. Adore a Deus em qualquer momento, qualquer circunstância, qual seja a tua situação. Faz uma coisa: decida nesta oportunidade adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E para terminar, não pare de buscá-lo. Não pare de buscar a Deus. Buscar a Deus enquanto Ele pode ser achado. Nós não podemos deixar de buscar a Deus dia e noite. Não se precipite, não se desespere, não entre em pânico, não tenha temor. Aprenda a esperar nele, confia nele e busque a sua presença. Nós não podemos parar.